Olá pessoas, eu sou o Danizito e vamos fazer aqui uma análise barra review do capítulo 209 de Chainsaw Man, que tá simplesmente insano, onde nós temos aqui a volta da Yoru ainda muito mais forte do que antes, e muita gente quer saber como carambas ela sobreviveu àquela espadada que ela levou, uma lança na verdade no meio da testa, e o Denji que continua morto ali, completamente ferrado como sempre, né, e finalmente o aparecimento aqui, né, das bombas nucleares que a Yoru tinha falado lá no começo do arco, a qual ela parece muito lembrar, mesmo depois de ter simplesmente perdido o cérebro e ainda tá recuperando parte da sua consciência e parte da sua memória. E uma das coisas mais iradas que aconteceu simplesmente no capítulo inteiro foi o Speed Blitz que a Yoru deu pra cima do demônio da queda, que tava dando um pau nos dois, literalmente. E pelo menos o que o mangá dá a entender que foi, no caso, esse buff aconteceu devido às bombas nucleares ter acontecido lá do outro lado do mundo, com os Estados Unidos atacando a União Soviética. E isso causando também um grande medo do pessoal, né, contra a guerra e tudo mais. Mas calma, que pra você que não tá entendendo nada, eu vou dar aqui um breve resumo do que aconteceu no último capítulo, pelo menos na parte final dele. E assim, sendo direto ao ponto, basicamente o Denji com a Yoru estava literalmente lutando aqui contra o demônio da queda, que tava dando um pau nos dois. A Yoru tentou utilizar todas as suas armas que ela já criou na vida dela pra cima do demônio da queda, mas acabou virando arma na mão do demônio da queda pra atacar eles. Num momento de desespero, simplesmente a Yoru tentou transformar o Denji numa arma, e isso ficou muito estranho, até porque a gente acreditava um pouquinho que a Yoru, ela, no fim, ia acabar temendo ou hesitando pra transformar o Denji numa arma, mas no fim, ele só não foi transformado devido a Asa ter impedido. Mas tá, resumindo, o demônio da queda chega, ataca eles com todas aquelas armas e simplesmente os dois morrem. Tinha sido um bom capítulo, a gente já tava esperando um ainda melhor agora e realmente, na minha opinião, superou as expectativas, até porque o Fujimoto não tava tão animado assim de fazer capítulos, né? Mas tá, antes da gente começar aqui a review, que acontece de uma maneira diferente, vocês já devem estar acostumados ou não, mas enfim, eu vou pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal que não é inscrito, que é muito importante. Fora isso, comenta aí o que vocês acharam de tudo isso, que pra mim, o Fujimoto tá simplesmente cozinhando aqui, hein? Acho que finalmente Chainsaw Man vai voltar ao que era antes. Mas sem muita enrolação, fiquem aí com a review. Tanto a Asa quanto o Denji acabaram de ir de F pelo demônio da queda. E um carinha também aleatório que não tinha nada a ver com isso. Basicamente, eles foram atingidos por todas as armas que a própria Yoru tinha criado, no caso invocado, e o que o feitiço voltando contra a feiticeira, e basicamente eles foram assim, massacrados, e meu amigo, eu fiquei com medo de onde essa espada iria acertar. Pelo menos acertou aqui, né, órgãos vitais e a sua barriga, né, não aquele certo lugar que seria 10 vezes pior. Mas enfim, como vocês já notaram, os dois, né, conseguiram ser atingidos diretamente na cabeça, ou seja, já era. O demônio da queda chega, né, flutuando, simplesmente se agacha e veja, estava tentando me segurar, mas o demônio da guerra sempre foi tão fraco assim. Ouvi dizer que era um demônio muito mais aterrorizante antigamente. Enquanto eu simplesmente observava aqui, né, o corpo da Yoru, na verdade da Asa, mas enfim, ela simplesmente sente alguma coisa. E nesse momento ela desaparece em frente aos seus olhos, não que ela tenha olhos, né, até porque só tá sangrando. E aparece nas suas costas já enfincando a arma no seu coração, pegando ela completamente desprevenida. E assim, para de fazer essa posição. Nesse momento a Yoru simplesmente fica travada ali nas costas dela, até porque, pra quem não sabe, ela tá meio que recuperando consciência. Muita gente tava dizendo que a Yoru iria morrer nesse momento, até porque ela não é igual ao Denji ou coisa parecida, mas na minha opinião, era que ela sim estava viva, e olha só, realmente ela estava. Ou ela reviveu, entre aspas, né, igual o Denji, só que no caso dele tem que puxar o cordãozinho, ou nesse exato momento ela não tinha morrido 100% e conseguiu, devido a 1% de sua consciência, né, voltar aqui ativa, só que assim, é uma possibilidade bem pequena ela não ter morrido com esse tamanho desse negócio atravessando a cabeça. Então eu fico mais com a opção de que ela simplesmente se reviveu, assim como o Denji, caso você puxe o cordão. Até porque, se for ver, os dois são possessos. O Denji não é exatamente um híbrido. Mas enfim, parece que nós, assim como o demônio da queda, simplesmente subestimamos aqui a Yoru. Porque depois que eles foram simplesmente atingidos, o Denji morreu, a Yoru morreu, o próprio demônio da queda já tava cantando vitória, falando, ouvi dizer que o demônio era muito mais aterrorizante antigamente, hein? E do nada, enquanto ela estava ali caída e o demônio da queda estava observando, num piscar de olhos ela já desapareceu do local, simplesmente quase se teletransportando atrás do demônio da queda, que já tomou aqui uma no coração, e nesse momento ela se paralisou ali em cima. Então o demônio da queda se aproveita disso e, bom, utiliza sua técnica pra jogar ela pra longe. Nesse momento o demônio da queda, ele se pergunta, como assim? Você acabou de morrer e do nada já tá viva? Nesse momento, bom, ela já tá sendo fatiada pela Yoru, ou seja, um feito aqui absurdo de velocidade, ela está muito poderosa, inclusive mostrando aqui o abismo de força e velocidade entre as duas. Ela então, com a sua cabeça caindo, simplesmente tenta atacar a Yoru do mesmo jeito, e ela já segura numa facilidade absurda, e ainda quebra esse tentáculo dela, seja o que for, e simplesmente mostra que a Yoru, ela está chorando. Sim, chorando, isso, exatamente, a Yoru. Então ela simplesmente pensa um pouco e já fala, eu esqueci, por que eu esqueci disso? Porque eu me lembrei logo agora. E isso basicamente tá acontecendo porque ela tá lembrando de que ela era viva, e ela acabou de renascer. Como vocês viram anteriormente, ela foi atingida na cabeça, então meio que o cérebro dela
se desfez e então, quando se regenerou, ela tomou aqui consciência novamente. No caso, lembrei agora. Nessa distração toda, o demônio da queda já estava se regenerando rapidamente, vindo pra cima dela, só que ela já se preparou. Então, torcendo o seu braço, ela ficou um pouco sem entender o porquê, acertou um soco direto e tão forte que o demônio da queda simplesmente explodiu de uma vez. E assim, pela reação dela, bom, o braço dela fez isso sozinho, mas na verdade não é um braço, é uma manopla. Seria ou o tanque de guerra ou simplesmente o demônio da arma. A pergunta real é como carambas ela do nada ficou extremamente poderosa, sendo que ela tava apanhando pro demônio da queda agora há pouco. Mas assim, seja o que for, o demônio da queda foi completamente derrotado pela Yoro, que simplesmente despertou seu verdadeiro poder. Se for parar para analisar, isso aqui foi além de simples muito rápido, apenas um soco pra simplesmente explodir a mulher, que caiu de joelhos. E lembrando, o Denji ainda está morto. E inclusive a Yoro, ainda recuperando a sua consciência e memória, simplesmente caminhava pra cima dele. Ou seja, provavelmente ela iria puxar o cordãozinho, fazendo com que ele se revivesse. Só que, porém, ela acaba prestando atenção numa coisa que estava passando ali na TV. No caso, o repórter dizendo, repetindo, este é um alerta de emergência sobre os Estados Unidos, que atualmente estão em guerra com a União Soviética. Acabamos de receber relatos de que eles lançaram um novo tipo de arma sobre várias cidades soviéticas. A extensão dos danos às cidades atingidas ainda é desconhecida, mas de acordo com as informações divulgadas pelo exército americano, esta nova arma é extremamente letal. Originalmente, esta arma havia sido projetada para ser usada contra demônios. Fora isso, eles receberam novas informações neste exato momento. Sim, de acordo com os últimos relatórios, a arma lançada sobre a União Soviética parece ser semelhante a uma bomba com altíssimo poder destrutivo que utiliza principalmente materiais radioativos como urânio e plutônio. Os militares americanos justificaram o uso dessa arma pela primeira vez, dizendo que ela serviria como uma forma de chegar ao fim da guerra de maneira mais rápida. O nome da arma acabou de ser divulgado. Armas nucleares, exatamente o que despertou aqui o interesse e também lembrança da própria Yoro, ou seja, provavelmente é um dos filhinhos dela. E o cara provavelmente tá de volta. Eu não sei se vocês notaram, mas a Yoro ficou extremamente forte devido à guerra que está acontecendo entre Estados Unidos e União Soviética. Sim, já indo direto ao ponto, basicamente o Denji já tinha morrido e a Yoro também, ela tava tomando o maior pau. Mas depois disso, do nada, ela simplesmente se reviveu e ficou extremamente apelona, acabando com o demônio da queda muito rápido. No caso, com apenas um soco, ela tinha destruído completamente o demônio da queda. Isso devido ao medo das pessoas pela guerra ter aumentado justamente naquele momento, até porque os Estados Unidos já estava atacando a União Soviética e utilizou uma bomba nuclear. Estavam chamando ela de arma, o que aumentou simplesmente o poder do demônio da arma, que é a manopla da Yoro, ou seja, por isso que ele simplesmente ficou extremamente poderoso e acabou estourando o demônio da queda em apenas um soco. Mas agora o problema ficou ainda maior. No caso, a Yoro vai ficar ainda mais poderosa, até porque vão utilizar armas nucleares e é basicamente um dos filhos dela. E se eu não me engano, basicamente a manopla direita dela vai acabar recebendo um buff absurdo devido a tudo isso. Mas enfim, encerrando assim o capítulo 209 de Chainsaw Man.